Então, no começo, tipo, eu venho do desenho, né? Quando eu era bem pequenininho, eu já gostava de desenhar pra caramba. E então aí foi surgindo essa coisa do desenho e tal, unir uma coisa a outra. Quando eu fui crescendo, aí eu me vi, né? Eu me vi nesse mundo e tal. Não, eu quero isso, eu quero ser tatuador. Fui professor durante 10 anos, eu acho, professor universitário. Eu sou formado em agronomia, tipo outra área, assim. Sou formado em agronomia, tenho mestrado em engenharia agrícola e tal. Aí passei 10 anos dando aula de agronomia e meu último contrato como professor foi de desenho técnico. Mas eu não levava isso em consideração, porque era só um hobby, uma coisa divertida de fazer. Eu nem sonhava em ser tatuadora, né? E a realidade de Recife era a violência, era a gente tá brincando e vinha alguém pra matar o outro, era tiro, sabe? A gente tá brincando, vinha a polícia descendo, correndo e a gente corria pra dentro de casa. Então, a partir do momento que a gente veio pra cá, eu vim primeiro, eu vim em 2010. Mudou muito, assim. Eu sempre fui criativa, gostava de desenhar, tinha minhas diferenças, muito criativa, desde pequena. E eu só vim conseguir descobrir isso, despertar e desenvolver a partir do momento que eu pisei meu pé aqui. Eu acho que aqui tem muita ligação com a arte, com o desenho, de se expressar. Sou natural de Santa Bárbara, Bahia. Só que eu viajo muito, certo? Viajei muito e tal. Então, tipo assim, eu sou aquele tatuador que eu não paro quieto, né? No lugar. Petrolina é uma cidade que tá crescendo pra caramba, né? A gente sabe disso. Então, tende a ter um público maior da tatuagem. Por estar no mundo da música, aí eu comecei a me pender mais pelo lado artístico. Aí foi onde eu me encontrei na tatuagem. Eu já gostava muito de desenhar quando eu era mais novo. E eu nunca estudei, assim, nunca fiz curso de técnica, de desenhar, tá? Mas eu gostava de colocar uma folha na frente do computador. E todo mundo já fez isso quando era criança, né? Colocava lá, desenhar o decalquezinho, botava em cima da coisa e fazia o desenho olhando pela referência. E eu fazia muito isso, fazia até foto, tá? Ficava, pra idade que eu tinha 15 anos, 14 anos, até ficava bom. Tatuagem, assim, não é simples, né? Ah, você tatuador, não. Pelo menos o meu processo foi totalmente de estudar, de entregar o melhor pro cliente, de respeitar a pele do cliente, de entregar um trabalho de qualidade. E não só fazer por fazer por dinheiro, porque no começo eu não ganhei dinheiro. Preparando as aulas para desenho técnico, eu preparava a aula e aí já comecei a puxar uma folha e tal, e relembrar os desenhos que eu fazia na infância, tipo, que eu desenhava quando era moleque ali, na época de Cavaleiros do Zodíaco e tal, eu fazia desenho já. Aí comecei a fazer desenho, aí pronto, aí foi batendo isso, aí eu tô pensando em tatuar. Eu tinha um quarto era grande e eu queria começar, então eu disse, vou começar com o que eu tenho, né? Dentro do quarto mesmo, dividi o quarto direitinho. E aí ficava lá, tatuando meus amigos, tatuava bem baratinho, trocava material. Minha mãe, né, que foi a minha maior incentivadora até hoje, fiz a primeira tatuagem nela. Ela já tá cheia, né? Mas foi ela que me incentivou e não me fez desistir, né? Porque muita gente acha que na tatuagem o mais fácil é fazer um nome, fazer um coraçãozinho, fazer uma estrelinha pra quem tá com... Isso é o pior, tipo, a mão não tá treinada, a mão precisa estar muito domada, domesticada ali, a habilidade altamente desenvolvida para você fazer o traço certo, e você fazer um coração, onde um lado do coração é exatamente igual ao outro. Velho, quando você tá no início da tatuagem, a mão ainda não tá legal, então você faz um traço, saiu bom, aí o outro... Você pode dar uma entortada. E você fazendo esse estilo de tatuagem, que é a minimalista, o fine line, o tracinho, o geométrico, qualquer erro que você faça vai ficar muito gritante. Fui fazendo artesanato, me cortei na garrafa e cortou, partiu um pouco do tendão e aí eu perdi o movimento. Aí voltou minha mão, com 1 ano e meio, eu acho. E aí consegui, aí eu disse, não, eu tô recebendo uma segunda chance. Quando alguém se identifica com a minha arte, eu acho muito massa, porque é um desenho que eu criei com todo o meu sentimento ali, focada, né, em uma coisa diferente que ninguém vai ter, principalmente o pontilhismo, né, a geometria, que eu gosto de criar, de me conectar comigo. Então eu acho que quando uma pessoa
ela se reconhece na minha arte, eu me sinto muito feliz, muito grata, né, pelo reconhecimento e por ela carregar um desenho meu, né, que vai ficar para sempre ali na pele da pessoa. Que é um trabalho que a gente faz com bastante calma, entendeu? E é um trabalho bem feito, certo? Então as pessoas poderiam valorizar mais a arte da tatuagem. Eu tive que perseverar, eu tive que estudar, eu tive que passar, nossa, várias necessidades para aprender a ter o que vender. E quando eu fiz essa junção de o que é que vende e o que é que fica mais assim legal, o que é que eu gosto mais, eu fui pro estilo preto e cinza, que era o realismo, que é o que você olhar assim uma imagem, uma foto e reproduzir aquilo na pele. Era uma coisa que acho que para mim era impossível, mas hoje eu já tenho uma facilidade de conseguir transmitir o desenho de uma mancha de uma folha para uma pele, e é uma sensação muito doida. Exercitando, fazia exercício em pele artificial em casa. Aí comecei a conversar, eu tinha amigos que eram tatuadores, aí um deles era Thiago TX, que ele tava no Vintage na época. Aí eu, pô, como é que faz tal coisa? Ele, vem aqui. Aí eu ia lá, ele mostrava, tatuando uma pessoa, ele já mostrava, ó, aqui você faz assim, eu falei, ó, que massa. Aí eu comecei a olhar, falei, ei, tem maca aqui, tá faltando tatuador. Eu falei, pô, posso entrar como aprendiz, como, sei lá, estagiário? Ele falou, oxe, vem pra cá. Aí pronto, aí de lá, aí passei acho que uns 3 meses lá ali como um aprendiz, vendo, tatuando alguns colegas assim e tal. Aí depois os donos do estúdio mesmo, na época era Bruno, tal, que era o dono do Vintage, aí ele viu meu trabalho e falou, não, tá com um trabalho bacana, faz parte já da equipe já. Aí depois de 1 ano e meio, aí eu, não, vou abrir meu estúdio. Aí pronto, aí vim pra cá, aí pronto, aí me especializei em outros estilos e tal, e fui trabalhando com isso. Aí depois, quando eu fui pra tatuagem, eu me apaixonei, eu fiz vários cursos, só que quando eu fiz o curso de tribal, eu pirei. Fiquei louco, eu ia com a caneta de freehand em todo canto, Suzana cochilava, peraí, deixa eu riscar aqui, aí fazia desenho nela, eu pirei com o estilo, com a forma como é, muito geométrica, muito detalhado, assim, eu me apaixonei por aquilo dali, a forma como abraça o corpo, eu fiquei louco. E, tipo assim, eu sou um cara que não gosta de fazer de tudo. Eu estudei pra fazer todos os tipos de trabalho. Mas aí agora eu prefiro fazer mais um orientalzinho e tal, para competir em eventos. Faço muita homenagem. E através desse meu trabalho, de fazer um tracinho delicado, eu consegui captar o sentimento das pessoas. Tipo, um exemplo de alguém que já faleceu e a pessoa querer eternizar. E não só o fato de eu fazer a tatuagem, mas o fato de eu me envolver com a história da pessoa, né? Eu acho isso muito importante, porque não é só uma tatuagem. Eu conhecer a pessoa, contar o processo e a importância dela estar fazendo aquela tatuagem, ou de alguém que morreu, ou de alguém que a pessoa gosta muito, ou o nome de um filho, ou o primeiro desenho de um filho, né? Meu filho escreveu o nome a primeira vez, e a pessoa querer eternizar isso na pele, eu acho muito importante, e me conectar com as histórias das pessoas. E aí, às vezes, causa esse impacto que a gente não espera, pelo menos eu não espero. Às vezes quando eu olho, a cliente olhando na frente do espelho e chorando porque tá emocionada com a homenagem que fez pro filho, com a homenagem que fez pro pai, pra mãe. E isso eu mesmo fico, emociona também, pancada. E é interessante porque, por exemplo, o tribal, geralmente o impacto que eu vejo, a maioria são homens, o cara fica vaidoso na hora, assim, ele olha, o olho brilha no espelho, meu irmão, ficou massa, velho, pá, aí ele já começa a fazer as poses na frente do espelho com tribal. Tem cliente que relata pra mim que é vergonhosa, vai pra um estúdio, só tem homem lá, né? A mulher fica mais acuada. Tem mulher que fica mais acuada, mais tímida, mais ali na sua. E já aqui, um ambiente feminino, eu atendendo, já quebra o clima, já vai conversando. Quando eu vejo, tá eu e a cliente desabafando, rindo, brincando. E aí, a maioria dos meus clientes, a gente tem uma conexão e vira uma cliente e amiga, né? E acredito que no espaço que eu estou hoje, abrange mais ainda isso, né? Esse acolhimento e esse local de se sentir segura, de se sentir à vontade e poder se expressar, né? Assim, já tatuei algumas senhoras já, mais mulheres. Mais mulheres, vale ressaltar isso, que as mulheres, assim, elas quando envelhecem, elas são mais receptivas. Porque a tatuagem meio que se torna uma vaidade. E a mulher é mais vaidosa, né? Então cabe que as senhorinhas
Pendi mais pra esse lado, de que não, agora eu vou realizar aquele sonho que eu tinha quando eu era novinha, que eu queria fazer um trabalho e não tinha coragem e tal. E vem, faz e sai feliz da vida. Foi no ano passado, eu até fiz, acho que eu bati o meu recorde. Eu fiz a tatuagem na pessoa mais velha, assim, ela tinha quantos anos? 62? 64? Sim. 64 anos. Ela veio fazer uma borboletinha linda, ficou massa. São Paulo eu morei em Heliópolis, Zona Sul. Eu queria focar, fazer um trabalho, o barulho era demais, não dava pra focar muito. Na periferia também é legal, entendeu? Mas, tipo, eu gosto mais no centro. Eu acho mais tranquilo, mais calmo. O pessoal que é do bairro, que tá no bairro, ele te procura porque ele quer fazer um trabalho com você. Sim. Tá ligado? Tipo, tem meio que assim, um respeito, tem uma consideração por você. O pessoal que vem daqui do bairro, eles são mais essa pessoa receptiva, que chega e confia mais em você, que tá, na verdade, que tá ali acompanhando o seu trabalho mais de perto. Porque eu faço um amigo, aí já vê o trabalho, vê cicatrizado, viu como ficou no Instagram, viu como ficou cicatrizado, já tem uma visão diferente de você. Que o pessoal, tipo, passa, vê a gente, aí já vem. Hoje mesmo passou um pessoal que, não, eu fico com vergonha de vir e tal, porque era nas costas e tal, e a tatuagem é feia, eu queria cobrir e tal, mas tá vindo isso de tatuagem pra resolver o problema. Eu acho que é uma troca muito massa. A pessoa sentar, desabafar, conversar, chorar, rir e a gente se ajudar. E tudo isso na sessão de tatuagem. Entra, tá. Do bairro mesmo, assim, o pessoal que mora próximo. Aí é bom atender a galera. O pessoal do bairro é o que mantém o trem funcionando. Antigamente, quem tinha tatuagem, uma tatuagem bonita, era quem tinha dinheiro, quem era playboy, né? Filho de pessoas ricas. Significa que até tatuador era escasso. Hoje em dia eu acho assim que tem muito mais profissional na área. Eu acho até legal porque deixa um pouco mais acessível pra galera que quer fazer participar da cultura, né? Que é uma cultura também underground, tatu, né? É pra quem gosta, assim, eu acho legal que tenha mais pessoas próximas da gente pra ter mais profissionais, né? Pra fazer as tatu. E que eu queria que muito mais pessoas, assim, artistas, se fizessem mais cursos e se especializassem nisso, né? Para ter muito mais ainda, quanto mais melhor. Não tem como você ficar, eu vou ficar só tatuando. Não tem como. Você tem que estar postando alguma coisa, fazendo uma divulgação para você captar outras pessoas, né? Quando eu vim para cá, aí já foi mais desafiador. Tanto é que em 2021, quando eu abri aqui o estúdio, eu tive que fazer já outras coisas. Em vez de eu pegar um livro ver um curso de tatuagem, não, eu tive que ver curso de gestão. Tira muita dor de cabeça. Quando o tatuador ele entende qual é o público dele, a meu ver, ele começa a focar no público dele e, meu amigo, ele começa a deixar de paranoia. Tipo, fulano tá tatuando, o cara tá cobrando 3 tatuagens por R$100. Velho, você é o tatuador que cobra 3 tatuagens por R$100? Não, velho, meus trabalhos eu cobro R$1.000. Então pronto, o seu cliente não é o cliente dele. O cliente dele não é seu cliente. E tá tudo bem, só aceita. Aí quando ele entende qual é o público dele, o perfil que tem do público, quem ele tá atingindo, qual o tipo de classe, qual o perfil da pessoa, como a gente até comentou aqui, que eu atendo muito policial, muito cara de academia e tal. Pronto, beleza, é esse público. São Paulo, atualmente está em Campo Formoso, de Campo Formoso vim para aqui, para Petrolina e tal. Fico mais 3 anos numa cidade, 4 anos, às vezes eu fico... eu quero ir para um outro lugar, eu quero viver um outro ar, entendeu e tal. Hoje, a tatuagem é mais estilo de vida pra gente. Mas como funciona, assim, a rotina da gente já, a tatuagem mudou isso. Que hoje a gente consegue ter mais tempo com a família, eu consigo ganhar esse tempo, consigo administrar mais esse tempo, do que se eu estivesse trabalhando em qualquer outra área. Que até acho que se fosse por dinheiro, eu estaria ganhando mais dinheiro trabalhando na construção civil, trabalhando em outra área, mas a tatuagem me disponibiliza tempo. Eu tenho um tempo de qualidade com elas, eu consigo organizar minha agenda da maneira que eu quero, eu consigo viajar, eu consigo... Isso da parte prática. Assim, pela a minha família, eu consigo dar uma condição melhor à minha família hoje por causa da tatuagem, eu sou muito grato a ela por causa disso. Com muita dificuldade, muita
muitas coisas assim para me fazer desistir. Eu não desisti, né? Teve o apoio da minha família e teve minha força de vontade de querer e acreditar na arte. O que a tatuagem me ensinou foi que a gente tem que continuar lutando, tem que continuar, tem que ser insistente mesmo. É a insistência que faz acontecer as coisas. Se a gente ficar assim, esperando ou que alguém faça alguma coisa por você, ou que as coisas vão cair do céu, ou que você vai aprender as coisas assim no estágio dele, não vai virar não. A gente tem que ter dedicação mesmo e sangue no olho para aguentar as coisas. Que todo começo, em qualquer ramo, né? Todo começo vai ser difícil. Na arte, eu acho que é mais difícil ainda, que você sangra mais. Você precisa pagar conta, você precisa se alimentar, você precisa dar uma vida para a família. E quando você está ali iniciando, tal, você não tem muita confiança, nem confiança nem de você fazer, nem confiança do pessoal confiar em ti. Meio que você fica desanimado. Mas a persistência é o que forma o artista. A persistência vai ser a construção da sua identidade, da sua confiança. Que quando você vê que você sabe, tudo se torna mais fácil. Se torna mais fácil no nível que, se você vacilar, você estagna. Você para de estudar, você para de aprender, você para de evoluir. Você fica parado no tempo também. E o tempo pode passar e você pode ficar para trás. Então, cada vez mais que a gente puder entregar o nosso melhor para que as pessoas tenham cada vez mais uma visão bacana da tatuagem para a sociedade em si, e de enxergar a profissão como uma profissão boa e bacana para a comunidade e para a sociedade, isso eu acho viável, eu acho massa. Valeu, eu que agradeço.